da nossa live. Para quem também não me conhece, meu nome é Luísa Soalheiro, eu trabalho aqui com você no Instagram, te apoiando a conquistar a aprovação na OAB. E hoje o tema da nossa live é como estudar as matérias difíceis. Vamos direto ao ponto, então, e começar com a primeira dica. Rubens chegando, Renato chegando, Bárbara chegando, Luiz, boa noite a todos. Podem mandar mensagem aqui no chat, sem problema nenhum, podem participar, a live é super democrática, a live é inclusive para isso, para que você também participe, para que você tire suas dúvidas. Então, primeira coisa, né, gente, para falar de matérias que a gente considera como matérias difíceis, matérias que realmente são pedra no nosso sapato. Como que eu preciso, então, quais as atitudes que eu preciso tomar, quais as estratégias que eu posso tomar para tornar o estudo dessas disciplinas um pouco mais leve? Primeiro passo, gente, aqui já começando já com o conteúdo da live, primeiro passo, gente, é a gente reconhecer que realmente temos algum desafio quanto àquela disciplina. Porque, às vezes, a falta desse reconhecimento me impede de criar as estratégias. Então, o primeiro passo que você precisa dar é realmente reconhecer. Olha, tal disciplina, por exemplo, direito penal, processo penal, é uma disciplina que eu tenho bastante desafio. É realmente uma disciplina que eu, quando começo a estudar, eu largo de mão, eu procrastino. Por quê? Quando a gente considera uma matéria que é uma matéria que a gente rotula, que a gente coloca um rótulo de matéria difícil, qual é a nossa tendência? A afastar daquilo. Aquilo que não me faz bem, aquilo que é desconfortável, eu já crio uma certa rejeição. A gente procrastina também, mesmo quando a gente tem energia. A gente procrastina por medo. Eu tenho tanto medo de pensar estudando aquela matéria, porque eu sempre vou muito mal em uma prova, eu sempre vou mal nos simulados, eu sempre vou mal nos exercícios, que eu tenho tanto medo de estudar que eu procrastino. No dia que é para eu estudar aquela disciplina, acontece 100 mil coisas, mas eu não consigo estudar. Normalmente, quando eu tenho uma matéria que eu rotulo, eu coloco ela como um rótulo de que ela é difícil, eu me sinto desmotivada a estudar. Quando eu penso, tem que estudar aquela matéria que eu não sei, me dá uma preguiça, desmotivação. E tudo isso impacta no quê? No meu foco. Se eu estou estudando, se eu estou lendo algo que eu não estou compreendendo, a minha tendência é que eu não continue naquilo, que eu perca o foco, que eu me distraia. Então, como que eu faço, Luísa, para vencer essas barreiras? Porque são barreiras. São barreiras que a gente vai criando quanto a essas disciplinas. E qual que é o grande problema de eu criar uma barreira de uma disciplina que eu estou rotulando como uma disciplina difícil? Porque essa disciplina pode me colocar dentro ou fora de uma situação. Por exemplo, a prova da OAB. Se você tem algumas disciplinas dentre as 17 que são cobradas na prova da OAB primeira fase, rotuladas como difíceis, certamente você não está estudando ou está estudando muito pouco essas disciplinas. E às vezes vai ser em razão dessas disciplinas que você vai ser reprovado, porque você não consegue atingir a pontuação necessária para conquistar a sua aprovação na OAB. Então, nós temos matérias que são desafiadoras, que são difíceis, né? Não quer dizer que eu fiz direito, que eu estudei 5 anos, que eu amei as 5 disciplinas, todas as disciplinas que eu fiz. Não quer dizer que eu vou fazer uma prova com 17 disciplinas, que eu amei todas as disciplinas. Muito pelo contrário, às vezes a gente tem mais matérias que a gente rotula como difíceis do que matérias que a gente considera de domínio. Eu, por exemplo, sempre tive ali minha pedra no sapato em penal e em processo penal. Eram matérias que, para vencer a barreira, eu tinha um gasto energético muito grande. À medida que eu fui evoluindo, eu fui estudando, eu fui aprendendo a estudar,
eu entendendo como que eu poderia estudar essas disciplinas que eu rotulava como difíceis. Então, o primeiro passo, gente, é a gente reconhecer que realmente temos algumas matérias que são mais desafiadoras. E aqui, um segundo passo, fazer a substituição linguística. A gente sempre fala, né, nós, estudantes, eu me incluo aqui nesse time como estudante também, os estudantes, eles tendem a dizer que aquela matéria ela é difícil. E quando você fala que aquela matéria ela é difícil, o que você está fazendo? Basicamente, você está mandando essa informação para o seu cérebro, de que aquela matéria é difícil. E aquilo que eu considero difícil, como eu falei para vocês no início da live, eu crio uma certa rejeição. Na PNL, Programação Neurolinguística, o que a gente pode fazer? Uma das técnicas de programação neurolinguística é mudar as palavras por palavras melhores, cerebralmente falando. Então, vocês podem perceber que, normalmente, os meus termos estão ligados a desafios. Porque algo que é difícil eu me afasto, mas algo que é um desafio, você está me desafiando, né? Algo que é um desafio, eu tenho força para encarar. Então, a primeira mudança que eu sugiro que vocês façam é a rotulação que vocês estão dando para essa matéria que é considerada difícil por você. Coloque que essa matéria, a partir de agora, é um desafio. Porque algo que é desafio, isso você quer vencer. Quando você é desafiado, você se torna tentado ali a romper aquele desafio. Se aquilo é difícil, você fala, deixa para lá. Então, a mudança inicial é a mudança trazendo aí sobre as próprias técnicas da PNL, né? Fazer essa substituição linguística de forma neural, para que seu cérebro entenda, olha, aquilo ali é um desafio, mas há possibilidades de eu romper essa barreira. Esse desafio, inclusive, ele pode me mover a romper essas barreiras. Então, primeira coisa, a mudança aqui linguística quanto ao termo, ao rótulo. Essa matéria é muito desafiadora. Você vai ver que isso vai impactar no final, né, no conjunto final das suas estratégias quanto a conseguir estudar de forma mais produtiva essas disciplinas que são pedra no sapato. Beleza, Luísa, superei o primeiro passo. Reconheci que eu tenho uma matéria que é pedra no sapato. Coloquem aqui, qual que é a sua matéria pedra no sapato? Qual que é a sua matéria desafiadora? Coloca aqui no chat para a gente ir discutindo. A minha é processo penal e penal. Essas são as duas, né? As minhas duas pedras no sapato, assim, mais gritantes. Reconheci. O que eu preciso fazer? Antes de pensar em rendimento, ou seja, antes de pensar em como eu vou produzir, em qual rendimento, em que nível eu vou ter daquela disciplina, é necessário que primeiro a gente rompa a barreira de estudar. Porque essas matérias, a sua tendência é não estudar. Então, a primeira barreira aqui não é pensar no rendimento, mas pensar no rompimento dessa barreira inicial, de começar estourada, não sei que matéria é essa, empresarial e trabalho. Então, como que a gente faz para romper essa barreira? Reconhecemos, bacana. Segundo passo, começar devagar. Se essa é uma disciplina, se essa é uma matéria que é bastante desafiadora para você, com certeza, se você começar em alto nível, você não vai dar conta. Por quê? Porque é algo que você já tem uma certa rejeição, você já tem um certo ranço. E às vezes, gente, esse ranço veio porque o professor que te ensinou pela primeira vez essa disciplina, você não dava bem com a metodologia desse professor. Às vezes, esse desafio nessa disciplina veio porque você não tinha uma base prévia. Às vezes, esse desafio veio porque você estudou por materiais que eram complexos para o seu nível de aprendizado. Então, os motivos são diversos. Fato é que todos nós temos alguma disciplina ou mais de uma disciplina que é pedra no sapato.
A partir do momento que eu reconheço, que eu começo a entender que é um desafio, mas que eu tenho como superar, e vou mandando essa mensagem para o meu cérebro, eu preciso começar de maneira devagar. E aí é bem interessante que você trabalhe com algo que eu já falei em lives anteriores aqui, que é as microtarefas. É pegar uma tarefa maior, por exemplo, como aqui o Daniel disse para a gente, empresarial, pegar uma matéria de empresarial, pegar uma matéria de trabalho e fragmentar em blocos menores. Eu estudo um pouquinho todos os dias, ou estudo determinados dias da semana, mas de modo gradual. Eu tenho que ir estudando aos poucos, aumentando a minha velocidade nessa disciplina que é desafiadora, aos poucos. Eu tenho que pegar como se fosse realmente um quebra-cabeça de trabalho. Enquanto eu não encaixar a primeira peça, não adianta eu tentar encaixar 3, 4, 5 peças. Então, exemplo, o que o Daniel pode fazer? Pegar uma temática de trabalho e começar por apenas uma temática de trabalho. E eu vou destrinchar essa temática de trabalho antes de avançar nos conteúdos. Eu só avanço depois que eu entendi esse primeiro conteúdo. Então, esse é o segundo passo. Começar devagar, para que você tenha constância. Porque imagina, se você não tem afinidade com aquela disciplina, se aquela disciplina, às vezes, você já criou determinado bloqueio. Imagina que, às vezes, essa disciplina você já criou determinado ranço. Imagina passar 2 horas, 3, 4 horas estudando essa disciplina. Vai ser a treva, vai ser um horror. E fora que você não vai ter foco. Porque mesmo naquelas disciplinas que você ama, o seu foco ele pode oscilar. Imagina nas disciplinas que você não domina. Então, é necessário que vocês fragmentem. Não pensem nesse primeiro momento na velocidade. Pensem na constância. Eu introduzi essa disciplina de modo gradual na minha rotina de estudos. Esse seria o nosso segundo passo. Transformar essa disciplina macro em microtarefas. Hoje, então, quarta-feira, eu vou me propor a fazer 5 exercícios dessa disciplina e conferir o motivo do meu erro se eu errar. Hoje, então, quinta-feira, eu vou me propor, ou sexta-feira, a ler 5 páginas do Vadimeco sobre essa disciplina, da doutrina. Então, fazer microtarefas, de tal maneira que aquilo não tem nem como você cansar inicialmente, porque é pouco mesmo. E é esse pouco, gradualmente, que eu vou aumentando meu nível e aumentando a velocidade. Beleza. Terceira dica aqui para vocês. Hoje eu tô aqui bem direta, né? Já ainda direto ao ponto com vocês. Podem mandar as dúvidas aqui, compartilhar. Se tá gostando, coloca joinha para o Instagram saber que essa live tem um conteúdo relevante, compartilhar com mais gente. Terceira dica que eu tenho para vocês, que são somatórios essas dicas, né? Estou trazendo aqui dicas que elas se acumulam. Terceira dica, como é uma matéria que é pedra no sapato, é uma matéria que é bastante desafiadora para mim, não adianta eu começar com um conteúdo muito complexo, porque eu não vou compreender. Estudar aquilo que você não compreende, você larga de mão, você deixa para lá. Você cria uma preguiça, você cria uma procrastinação quanto àquilo. Então, qual que é a minha sugestão? Eu estou trazendo essa dica aqui, excepcionalmente para essas disciplinas que vocês consideram, até então, rotulando como difíceis. Que eu falei para vocês fazerem a substituição linguística para desafiadoras. Essa dica que eu estou dando aqui é excepcionalmente para essas disciplinas. Começar a estudar por resumos. Por quê? Se é uma disciplina que, para mim, tem um alto grau de complexidade, em que eu tenho desafios de compreender, se eu vou direto, às vezes, para uma doutrina, se eu vou direto, às vezes, para um vadimeco, para a lei seca,
eu não vou compreender facilmente. Então, o que eu faço? Eu vou para um resumo. E aquele resumo vai me trazer um conteúdo genérico. Resumo, gente, não aprofunda no conteúdo. O resumo, ele me traz uma visão geral do assunto. E é exatamente o que você precisa para iniciar, dar play nessas matérias que você considera que são desafiadoras. Então, você começa por resumos. É interessante ter acesso a mapas mentais. Para quê? Para que eu desenvolva um raciocínio sobre como aquela matéria se constrói. Para que eu desenvolva um raciocínio inicial para depois eu avançar. Então, é muito necessário, quando eu estou estudando uma matéria que eu considero que, para mim, é desafiadora, uma matéria que eu realmente vejo, gente, estudo e não estou aprendendo, que eu comece devagar e que comece por materiais mais fáceis, de compreensão mais rasa. Então, eu estudo pelo resumo e eu vou ter uma visão geral a partir daquele resumo. Agora que eu sei pelo menos do que se trata, aí eu posso avançar, por exemplo, para uma videoaula, que tem um conteúdo um pouco mais completo. A partir do momento que eu assisto aquela videoaula, vai me trazer informação de como que eu devo interpretar a lei seca. Qual é a visão que eu tenho que ter ao ler a lei seca, ao ler o código? E aí eu leio o código de que maneira? Uma primeira vez só para entender superficialmente. E numa segunda vez, associando com conteúdo teórico. E aí numa terceira vez, porque matéria desafiadora é isso, não vai ser na primeira vez que você vai compreender, você vai ter que repetir esse ciclo de estudos, aí sim eu já grifo no Wordmap. Então, é um somatório. Primeiro, vou repetir aqui. Reconheço que essa matéria é foda para mim. Pedra no sapato, super desafiadora. Vou parar de falar que essa matéria é difícil, porque tudo é aquilo que é difícil. Eu crio um ranço, eu crio uma rejeição, eu crio um bloqueio mental. Então, eu vou colocar essa matéria como um desafio. Porque se eu entendo aqui de maneira cerebral que essa matéria é um desafio, eu tenho forças para romper essa barreira, porque desafios são feitos para serem superados. Então, beleza. Segundo passo, começar devagar. Não adianta colocar longas horas para estudar essa disciplina. Se você tem desafio, você não vai conseguir se concentrar. Então, às vezes, é colocar um pomodoro por dia, 25 minutos destinado àquela disciplina, uma microtarefa, uma pequena tarefa quanto àquela disciplina. Logo em seguida, começar por materiais, fazer a escolha de materiais adequados, começar por materiais que são mais fáceis de serem digeridos. Resumos, mapas mentais, videoaulas, doutrina, código. Eu vou aumentando o nível aí do uso dos materiais mais complexos à medida que eu vou avançando e vou reconhecendo que eu estou aprendendo quanto àquela matéria. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Coloca aí o joinha para saber que tá tudo certo. Próximo passo, que eu acho que é importante, né? É estabelecer qual é o horário que você vai estudar e buscar estudar essa disciplina que é pedra no sapato. Isso aí é um ajuste de rotina no horário que você se sente melhor. No horário que você vê, que você observe, por exemplo, que o seu rendimento é melhor. Então, imagina, hoje aqui eu já fiz bastante atividades, vou acabar essa live e ainda tenho mais 2 aulas hoje na graduação. Imagina, lá para as 10h35, eu estudar processo do trabalho ou processo penal, que são matérias que para mim são desafiadoras. Com certeza eu não vou entender nada e o meu rendimento vai ser super baixo. Por quê? Porque é um horário que eu já estou bastante cansada. Eu já tive informações o dia inteiro. Já recebi muitas informações, já dei muitas informações. Meu dia já aconteceu.
Então, o ideal é que essas matérias que são desafiadoras para vocês, que vocês estudem no momento que vocês sentem organicamente que o rendimento de vocês é melhor. Tem gente que rende mais pela manhã e tem gente que rende mais após o almoço. Exemplo, vou contar aqui uma outra situação. Eu já fiz aula de inglês depois do almoço. Não dá certo. De jeito nenhum dá certo. Por quê? Inglês, para mim, sempre foi um desafio. E é um desafio que eu fico sempre na luta. Já fiz prova de inglês em mestrado, em doutorado, mas é uma disciplina que, quando eu conseguir, vai ser assim uma baita vitória, romper todas as barreiras que eu preciso. E se eu coloco para estudar pós-almoço, é dormir ouvindo o verbo to be. Então, eu sei que não dá para estudar inglês pós-almoço. Então, quando eu faço o cálculo de vou estudar essa disciplina que para mim é um desafio, eu busco encaixar na minha rotina no momento que eu estou mais esperta, no momento que é maior. Então, seria no bloco da manhã, por exemplo, ou no mais tardar, no bloco ali da tarde. Mas não no período noturno, porque eu também já estou cansado. Luísa, não consegui. O horário que eu tenho é só um horário que eu já estou cansado, que eu já estou cansado. A gente sabe que, às vezes, esses ajustes a gente não consegue fazer. E tá tudo certo. Quando eu não consigo fazer esses ajustes, o que eu tenho que fazer é criar novas estratégias. E aí, qual que é a minha estratégia? Conseguir tomar um banho, às vezes um banho até mais gelado, para despertar. Luiz, onde eu tô, não consigo tomar um banho. Então, lava esse rosto antes de começar essa matéria. Cria realmente um ritual estratégico para essa disciplina. Por quê, gente? Se é uma disciplina que você tem desafio, você tem que criar estratégias diferentes para combatê-la. Você não vai estudar essa disciplina da mesma maneira que você estuda as demais disciplinas que você domina. Porque aquilo que você gosta de estudar, aquilo que você tem facilidade, familiaridade, você estuda até cansado. Tá tudo certo, é muito fácil estudar, né? Agora, aquelas disciplinas que é um desafio, você tem que criar estratégias diferentes, até que você tome gosto por aquilo. Até que, de alguma forma, você quebre as primeiras barreiras quanto a essa disciplina. Então, se você não conseguir adequar o seu horário para um horário que você tem mais energia, que você então tome um banho, lave um rosto para começar o estudo dessa disciplina. Então, aqui já foram 1, 2, 3, 4, e agora eu vou para a quinta dica com vocês, né? Deixa eu até ver aqui nas minhas anotações. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4. Estou indo para a quinta dica com vocês. Qual que é a minha quinta dica? Essa quinta dica eu aplico, inclusive, na minha vida. Aplicava muito na época da graduação. E eu acho que é uma dica bem estratégica que te apoia também a estudar essas matérias que são chatas para você, que são desafiadoras, que você procrastina, que você deixa de lado. Qual que é a quinta dica? É associar o estudo dessas disciplinas posteriormente às disciplinas que você já domina. Mas de que maneira? Vamos imaginar que hoje você tenha, tá? Vamos imaginar hoje que você tenha 1 hora de estudo. Diário, hoje meu dia, eu tenho 1 hora de estudo. Qual que é a minha recomendação? Qual que é a disciplina que você mais ama? A disciplina que você mais domina? Eu não gosto e eu sou, assim, eu me considero bem fraca em processo penal, mas eu sou muito, muito, muito boa em direito civil. Beleza? Então, se você é muito, muito bom em direito civil, comece a estudar por direito civil. Só que você não vai gastar seu tempo todo em direito civil, porque senão não vai sobrar tempo para você estudar aquela matéria que é desafiadora. Então, faça associação. Se você tem 1 hora, vamos destinar 15 minutos para civil? Eu vou, então, fazer 15 minutos de exercício de civil, eu vou ler um conteúdo de civil que eu gosto, que eu domino. Por quê? Essa motivação de estar estudando algo que você gosta
Você pega esse clima, essa motivação que você está estudando algo que você gosta, e isso vai te apoiar a estudar uma matéria que é desafiadora. Então, a gente cria essa pequena estratégia para você já não começar naquela disciplina que para você fala, ai, meu Deus, que disciplina pesada, que disciplina complexa. Então, para você já não encarar de uma vez essa disciplina, você cria ali um estímulo positivo para você encarar essa disciplina que é só pedra no sapato. Então, eu estudo um pouquinho antes uma matéria que realmente eu domine, uma matéria que realmente eu goste. Então, essa é uma estratégia que eu já fiz com outras disciplinas na época da graduação, mesmo nas épocas que eu não estava me preparando para a OAB, época de estudo de graduação mesmo, e que funcionou muito. E que eu vejo aqui quando eu indico para mentorados, para o meu time do Luiza Minha Prova, essas associações entre o positivo para depois estudar algo que eu não gosto tanto, funciona muito bem. Outra dica, sexta dica aqui, hein? Essa live tá recheada de dicas, hein, gente? Você que tá aí, gostou dessa live, tá gostando, se não indicar agora no aviãozinho, indica depois para um abeiro, porque aqui tá cheio de conteúdo para você vencer, romper as barreiras iniciais para você estudar aquelas disciplinas que caem na prova da OAB e que são disciplinas que podem, inclusive, te levar na reprovação, né? Para a reprovação, se você não vencer esse desafio. Sexta dica. Maravilha, Daniel, que bom, fico feliz de você estar aqui, ser do meu time do Luiza Minha Prova e estar aqui participando, fico muito feliz de verdade. Você sempre agrega para o time e é um prazer sempre poder compartilhar com você. Então, a sexta dica é o seguinte: se recompensar. Se recompensar. Por quê, gente? Eu preciso informar mentalmente para o meu cérebro que ele precisa fazer a substituição. Da mesma maneira que eu vou fazer a substituição linguística, de aquilo que é difícil vai se transformar em um desafio, e aquilo que é dor vai se transformar em um prazer. Se eu penso em estudar penal, se eu penso em estudar processo penal, se você pensa em estudar aquela matéria que você acha que realmente é um super desafio, você já cria um nível de dor profundo. Você não quer fazer, você cria um ranço, uma certa rejeição. Então, todas as vezes que você conseguir cumprir a sua micrometa, então eu me propus a fazer 10 exercícios, cumprir, me recompenso. Mas faça essa recompensa de modo intencional. O que é fazer uma recompensa de modo intencional? Vou mostrar para vocês. Luísa, gente, a minha voz não tá tão boa, então toda hora eu tô tendo que beber água. Hidratar mesmo. Eu tive Covid e depois que eu tive Covid até hoje, realmente eu não tô 100% ainda. E aí a voz, eu tenho até uns exames, outros exames para fazer, não voltou. Então, estou sempre hidratando por aqui. E aí, então, gente, como se recompensar de forma intencional? Exemplo, eu amo assistir Netflix, tem uma série na Netflix que tem episódios novos, eu quero muito assistir, etc. Se eu simplesmente vou lá e assisto, isso não é uma recompensa. O que é uma recompensa? É você se propor a fazer algo e avisar para você mesmo que se você cumprir essa meta, você vai ter tal recompensa. É muito o que, às vezes, os pais fazem com a gente quando a gente é criança. Algumas criações, elas são feitas por recompensas, né? Olha, se você lavar a louça, se você fizer todo para casa durante a semana, no final de semana você vai poder ficar um monte de hora no videogame. Então, a pessoa faz aquilo que ela sabe que ela vai ter uma recompensa, né? O nosso cérebro é movido por recompensas. Então, a gente faz algo esperando algo em troca. Então, o que você tem que fazer é associar essa matéria, que é super desafiadora para você, em uma matéria que eu vou desassociar da dor e ligar ao prazer.
Então, toda vez que eu bato a minha meta, eu cumpro a minha micrometa, eu me recompenso de forma intencional. Ou seja, se hoje a minha micrometa é fazer 10 exercícios da disciplina de processo penal, se hoje eu fiz as 10 disciplinas de processo penal, eu vou assistir um capítulo da minha série. Se hoje eu bater a meta e assistir uma videoaula de 30 minutos sobre a matéria de trabalho, como o Daniel colocou aqui, eu vou me recompensar jogando 15 minutos de videogame, comendo tal doce. Não sei, cada um vai ter aqui aquilo que agrada. Tem que ser algo que seja gostoso para você, algo que você não faz sempre, ou algo que você faz, mas é aquela coisa que você só faz no fim de semana, mas agora você vai fazer durante a semana. Então, crie uma pequena recompensa, porque aí você já começa. Se eu fizer isso, eu realmente vou conseguir ter acesso a um prazer. Então, na hora que você começa a estudar trabalho, seu cérebro já vai mandar aquele aviso. Se você conseguir, você vai ter isso, hein? Se você conseguir, você vai ter isso. Se eu fizer isso, eu ganho aquilo. O pensamento do cérebro inteiro é sempre assim. Se eu fizer isso, eu tenho aquilo. Então, crie essas pequenas recompensas que vocês vão ver, que você começa a sentir o avanço, rompendo gradualmente o que vocês rotulam até então como essa dificuldade em estudar essas disciplinas, tá? Então, essas foram as dicas aqui que eu trouxe para vocês. Testem, porque eu falo, às vezes a gente assiste uma live e aquela live tem um conteúdo muito extraordinário, um super conteúdo. Eu desligo aquela live, às vezes vou até para outra live, ou eu fico mexendo no celular, mas eu não aplico. O mais importante quando a gente assiste um conteúdo de uma live, e eu também assisto lives de conteúdos que são interessantes para mim, é você pegar aquela live, absorver aquele conteúdo e aplicar na minha vida, nem que seja gradualmente. Ah, Luísa, não vou conseguir colocar todas as dicas aqui de uma vez, todas em prática. Vou deixar salvo aqui. Então, eu vou implementar, vou escolher pelo menos uma disciplina. Ah, Luísa, essa semana eu vou escolher essa disciplina desafiadora, vou criar essa micrometa na segunda, na quarta e na sexta, e vou criar essa recompensa. Então, o mais importante, gente, é que vocês consigam ter a aplicabilidade do que é falado, né? Porque assim você vai sentir os efeitos. E a verdade é, à medida que eu percebo que eu estou evoluindo naquela matéria que até então eu considerava como uma matéria difícil, o que eu quero é romper mais barreiras. E aí você vai quebrando essas barreiras iniciais e consegue desenvolvendo na disciplina e aprofundando. Eu falo isso muito, volta aqui no assunto do inglês. Inglês sempre foi um baita desafio para mim. E aí, quando eu tive que fazer uma prova de inglês, que era no mestrado, e depois a prova de inglês para entrar no doutorado, eu me recordo como se fosse hoje, que vencer aquela prova foi um baita incentivo para eu continuar estudando inglês. E aí entender, nossa, eu estou no caminho. Então, é necessário que a gente crie essas pequenas recompensas e que a gente coloque essas dicas em prática. Porque aí, mesmo que você não ame, porque às vezes essa transição do ódio para o amor, ela não vai existir, mas eu paro de odiar e consigo, pelo menos, atender ao objetivo que eu preciso. Então, não vou amar o processo do trabalho, não tenho intenção de trabalhar com o processo do trabalho, mas essa disciplina, ela é importante para a minha aprovação AB. Eu tenho agora um propósito em aprender essa disciplina. E o que eu brinco muito com os meus alunos é, às vezes a gente joga uma conta, uma fatura para frente. Ah, nossa, matéria aí, não vou nunca estudar isso. Nossa, nunca vou estudar isso. Ah, não, isso, nem preciso disso, não. Isso na graduação, eu vejo muito com os meus alunos de graduação. Não, essa matéria, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E aí, às vezes, a conta vem. Aí, às vezes, seu primeiro emprego não vai ser de forma autônoma, você vai trabalhar para um escritório, e aí o que acontece?
você cai no setor justamente daquela disciplina que você falou que não tinha importância. Então, o que eu falo é, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes, essa disciplina que você está considerando que é desafiadora, que é como um rótulo de não dou conta, não consigo, você pode até não pagar o boleto agora, mas o boleto vem no futuro. E aí, às vezes, a sua necessidade é maior. Porque imagina bem, se o Daniel, né, hoje não gosta de empresarial, tem esse desafio, não vai amar, tá tudo certo se não for amar, mas vai vencer essas barreiras iniciais, é uma disciplina que, no momento do Daniel, é para que ele seja aprovado na prova da OAB. Se você resolve agora, de alguma forma você já rompe essas barreiras iniciais. Se você fala assim, deixa esse tempo para lá, empresarial eu deixo para lá, eu estudo as outras disciplinas, pode ser que no futuro você venha trabalhar em um escritório e que você caia no setor de empresarial. E aí o seu desespero é maior, porque está valendo não só a prova da OAB, agora está valendo, às vezes, a sua permanência dentro de um emprego. Às vezes vai ter um valor maior para você, e aí você arruma aquele desespero para aprender. E aprender de modo desesperado é sempre mais complicado. É sempre mais desgastante emocionalmente, fisicamente. Enfim, eu espero que essa live tenha contribuído para que vocês vençam as barreiras iniciais para estudar essas disciplinas que até então vocês rotulavam como difíceis e que vocês não deixem o boleto para pagar depois. Paguem seus boletos em dia, porque os boletos que não são pagos agora, normalmente, eles são cobrados no futuro. Um beijo para vocês, obrigada para todo mundo que esteve por aqui. E na semana que vem a gente tem mais live Prof. Lu Responde. Fica ligadinho aqui no conteúdo do Instagram, que sempre tem novidade.